Olá, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal de Bíblia e Teologia. Eu sou Paulo Vitor Santana e estamos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto um pouco polêmico. Diversas vezes eu já recebi essa pergunta, pessoas diferentes já me perguntaram sobre este assunto. Eu estou falando da maldição hereditária. Existe maldição hereditária? Uma pessoa pode estar pagando pelos erros de seus pais, pelos pecados de seus pais, ou dos seus antepassados? Será que isso pode acontecer? É sobre isso que nós trataremos neste vídeo. Este vídeo será uma resposta bíblica e teológica sobre o assunto. Então, sem perda de tempo, vamos para as nossas argumentações. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma distinção importante sobre dois conceitos que as pessoas constantemente confundem. Esses conceitos são maldição hereditária e doença hereditária. As pessoas confundem uma coisa com a outra. Então, por isso é importante a gente fazer essa distinção. O que é uma doença hereditária? Eu tenho certeza que você já ouviu algumas pessoas comentando o seguinte: olha, na família de fulano deve ter uma maldição. Por quê? Uma maldição hereditária. Por qual motivo? Porque o avô era hipertenso, o pai era hipertenso e o filho também nasceu com problema de hipertensão. E aí a pessoa já diz, olha, tem uma maldição hereditária na família dessa pessoa relacionada a isso. Isso é um equívoco, é um erro. Por quê? Isso não é uma maldição hereditária, mas na verdade uma doença hereditária que tem a ver com a genética da família. Agora, no que diz respeito à maldição hereditária, nós podemos destacar que trata-se de comportamentos, práticas, ações, sentimentos, vícios que estão presentes em uma família de geração a geração. Eu tenho certeza que você deve conhecer algum exemplo de pessoas que, na família, o avô era viciado em bebida alcoólica, o pai era viciado em bebida alcoólica e o filho também nasceu, né, e posteriormente desenvolveu esse problema com alcoolismo, ou seja, também se tornou um alcoólatra. Então, o que nós podemos destacar nisso? Que nesta família, muito provável que tenha uma maldição hereditária ligado ao alcoolismo. Outro exemplo que nós poderíamos destacar aqui de uma família em que a avó teve um caso extraconjugal. A mãe também teve um caso extraconjugal e, posteriormente, a filha também teve um caso extraconjugal. Então, nós podemos destacar aqui uma maldição hereditária nessa família ligada ao pecado de adultério. E aí você pode estar dizendo, como assim, Paulo Vitor? Você está afirmando que existe maldição hereditária? Sim, existe maldição hereditária e nós podemos analisar isso, né, consequentemente, ao nosso redor, na vida de muitas pessoas e em casos como esse que eu acabei de citar aqui agora. Agora, a grande questão é, existe maldição hereditária na vida de um cristão? Na vida de um crente genuíno? De alguém que é temente ao Senhor e o serve com todo o seu coração? Ele pode estar pagando pelos pecados de seus pais, pelos erros de seus pais ou dos seus antepassados? É aqui que mora a polêmica que eu queria tratar nesse vídeo. Por quê? Existe aí duas linhas de pensamentos conflitantes, divergentes a respeito deste assunto. Nós temos, em primeiro lugar, o pessoal do movimento de batalha espiritual, o atual movimento de batalha espiritual e também de cura interior. Esse grupo de pessoas vão afirmar que sim, que existe maldição hereditária até na vida do cristão, do crente genuíno, e de alguma forma ele precisa quebrar essa maldição hereditária. E é aqui que surgem os cursos de quebra de maldição e de cura interior, que por sinal tem muita gente ficando rica com isso, muita gente ganhando dinheiro com isso, ensinando como quebrar a maldição na sua vida, até na vida do crente, e também esse processo de cura interior. Todavia, porém, entretanto, nós temos o outro lado da moeda, os outros pensadores, outros cristãos que pensam diferente disso, que acreditam que não existe maldição hereditária na vida do crente, na vida do cristão. Por quê? Porque em Cristo Jesus toda a maldição foi quebrada. Na cruz de Cristo, ele leva sobre si toda a nossa maldição, toda a nossa condenação. E agora, quem está certo nessa história? Vamos para a Bíblia. Vamos analisar alguns textos em que nós podemos pensar como aqueles que acreditam que existe maldição na vida do crente, aqueles que pegam alguns textos e vão analisar que existe de fato a maldição na vida do crente. Vamos analisar esses textos, mas também vamos ver outros textos da Bíblia que vão apresentar a ideia de que não existe maldição hereditária na vida do cristão, na vida do crente, que cada um é responsável pelo seu próprio pecado,
pelos seus próprios erros e que ninguém pode pagar pelo pecado do outro. Vamos analisar esse texto também. Então vem comigo, nós vamos para a Bíblia, pois a Bíblia é a resposta final para todo e qualquer assunto. Já estou aqui com a minha Bíblia em mãos para nós analisarmos o primeiro texto. E esse texto é utilizado como base, como referência para aqueles que acreditam que existe maldição hereditária até mesmo na vida do crente. Eu estou falando de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4 ao 6. E também há um paralelo aqui, nesse texto, em Números 14, 8 e Deuteronômio 5, 9. Mas nós vamos ler apenas Êxodo, capítulo 20, versículo 4 ao 6, para os irmãos entenderem. O texto diz o seguinte, eu estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí aqui é o texto principal, versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, ou em algumas traduções, me odeiam. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqueles que acreditam que existe maldição hereditária, até mesmo na vida do crente, de um cristão temente ao Senhor, vão utilizar esse texto aqui como prova, Porque o texto está dizendo que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração. Só que nós temos que fazer uma análise cuidadosa do texto. Quando se faz uma análise cuidadosa do texto, que é uma das regras da interpretação, da exegese, da hermenêutica, quando fazemos essa análise, percebemos que a visitação de Deus com o castigo será feita não na vida de pessoas piedosas, não na vida de pessoas crentes no Senhor, mas na vida de idólatras. E é isso que o texto está dizendo. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, ou em outras traduções, daqueles que me odeiam. Então, o texto está falando de pessoas idólatras, de pessoas que adoram a imagens, a esculturas, que adoram outros deuses. A essas pessoas, Deus visitará a iniquidade dos pais, desses pais, nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Então o texto não está falando de pessoas crentes, o texto não está falando de pessoas piedosas, o texto está falando de pessoas que aborrecem e odeiam ao Senhor. E esse contraste fica ainda mais claro quando nós lemos o versículo 6. Por quê? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então está sendo feito um contraste aqui. O versículo 5 fala de pessoas que aborrecem o Senhor e o odeiam, como diz outras traduções. Mas no versículo 6 está falando de pessoas que o amam e guardam os seus mandamentos. Estes, até a sua 1000ª geração, será abençoada. Então, esse texto não pode ser usado como prova de que existe maldição hereditária na vida do crente, porque ele não está falando de crentes, ele está falando de pessoas idólatras, pessoas que desobedecem ao Senhor, pessoas que aborrecem ao Senhor, pessoas que odeiam ao Senhor, e é exatamente isso que o texto está dizendo, basta uma leitura cuidadosa. Aqui é uma advertência para que o povo de Israel não sejam pessoas idólatras, que abandonam o Senhor, que aborrecem o Senhor, que odeiam o Senhor, mas pessoas que o amam e guardam os seus mandamentos. Existe outro texto bíblico que vai tratar a respeito da maldição hereditária, ou seja, dos pais levando a culpa dos filhos, ou dos filhos levando a culpa dos pais, da iniquidade sendo transferida à próxima geração. Esse outro texto é Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. E esse texto vai trazer uma luz a respeito também do texto de Êxodo 20. Vai nos trazer um princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, eu não posso ler um texto da Bíblia sem entender o seu contexto imediato, mas também negar ou deixar de lado o contexto geral, outros textos das Escrituras que vão falar sobre este mesmo assunto. E quando nós lemos Ezequiel capítulo 18, versículo 20, acompanhe comigo, olha o que diz o texto. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, qual a ideia de Ezequiel nesse texto? O Senhor falando por intermédio de Ezequiel. Cada um é responsável por si mesmo. A responsabilidade é pessoal.
Mas por que que Deus fala isso por meio do profeta Ezequiel? Basta nós analisarmos o capítulo 18, no versículo 2. Olha o que o texto diz. Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferes este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Quem está falando isso aqui é o povo de Israel. Eles estão dizendo esse provérbio. E na verdade esse provérbio significa o seguinte: os nossos pais pecaram e nós que estamos levando a culpa. Esse povo está no exílio, essa geração está no exílio. Mas eles estão culpando a geração anterior pelo pecado que agora eles estão pagando. Quando na verdade eles também eram culpados. Não eram inocentes. Eles pecaram e por isso foram para o exílio. A nação como um todo pecou contra o Senhor. Só que eles estão dizendo aqui que o Senhor é culpado de os levar para lá. O Senhor pagou a eles o pecado dos seus pais. E a resposta do Senhor é o seguinte: nada disso. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não pode levar sobre si a iniquidade do filho, e o filho não pode levar a iniquidade do pai. Essa é a resposta do Senhor a respeito deste provérbio que eles inventaram estando na Babilônia, no exílio babilônico. Então, esse é mais um exemplo de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Nós vemos através deste texto, então, fazendo uma conexão com o texto de Êxodo 20 que nós lemos, versículo 4 ao 6, quando nós analisamos esse texto em conexão com Ezequiel, nós vemos que sim, a maldição hereditária existe, mas na vida dos filhos que seguem o caminho dos seus pais. Se o pai é idólatra e o filho também segue o caminho da idolatria, ele vai ser culpado, ele vai sofrer a consequência, ele vai sofrer pelo seu pecado. Agora, se o filho não segue os mesmos caminhos do pai, se o filho anda diferente daquilo que o pai andou, daquilo que o pai fez, as práticas e ações, atitudes do seu pai, não tem maldição sobre ele. Ele quebra essa maldição. É exatamente isso que o texto de Ezequiel está dizendo. E nós estamos falando ainda do Antigo Testamento. Nem fomos para o Novo Testamento para entender a maldição hereditária, né, como ela é quebrada no Novo Testamento. Então, tratando-se somente do Antigo Testamento, nós vemos que a alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é pessoal. Cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Cada um é responsável pelos seus próprios erros. Essa é a teologia que nós encontramos, essa é a aplicação bíblica que nós encontramos nesse texto de Ezequiel, e é uma resposta ao senso comum daquele povo, daqueles que estavam no exílio, aquela geração que estava no exílio, culpando o Senhor de levá-los para lá, porque eles estão pagando agora pelos pecados da geração anterior. E o Senhor responde: nada disso, vocês também são culpados, vocês não são inocentes, vocês seguiram os mesmos caminhos dos seus pais, portanto, foram para o exílio como uma forma de castigo. Podemos aqui até fazer uma pausa no argumento que estamos utilizando, se existe maldição hereditária na vida do crente ou não, e utilizar um exemplo cotidiano que prova o texto de Ezequiel, que prova o que o texto de Ezequiel está falando, né, afirmando para nós. Por quê? Você deve conhecer uma pessoa que não é crente, que não serve ao Senhor, a família dela tem problemas com droga. E essa pessoa decidiu ser diferente e não se envolveu com droga, venceu na vida. E você também pode conhecer alguém que a família tenha problema com alcoolismo. E essa pessoa decidiu não colocar uma gota de álcool na boca. E ela conseguiu, ela venceu na vida. Você pode também conhecer alguma família em que o pai, a mãe, né, o avô, a avó, os tios, as tias, todos tiveram casos extraconjugais, separaram-se, estão com outra família. Mas aquela pessoa, uma pessoa decidiu: eu vou manter o meu casamento firme até o fim. E manteve, venceu na vida. Então isso prova o texto de Ezequiel, mesmo sendo, mesmo essa pessoa não sendo crente, mesmo não sendo cristão, de que a responsabilidade ela é pessoal. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado, cada um é responsável pelos seus próprios erros. Ou seja, a iniquidade dos pais não será colocada sobre os filhos, e a iniquidade dos filhos não será posta sobre os seus pais. Agora nós vamos para o Novo Testamento. O que o Novo Testamento tem a contribuir a respeito deste assunto? O que o Novo Testamento nos diz sobre a maldição hereditária? Quando nós analisamos dois textos, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos ler esses dois textos escritos pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e nós vamos ver como a maldição, como essa condenação é vista no Novo Testamento. Analise comigo esses textos a partir de agora. Em primeiro lugar, leiamos Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz o seguinte o texto: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então esse texto é mais claro do que um espelho mostrando a nossa própria imagem. Esse texto é muito claro ao falar a respeito da maldição. Por que não existe maldição hereditária? Por que não existe maldição hereditária na vida do cristão, na vida do crente fiel ao Senhor? Por que não existe? Simples. Cristo levou sobre si a nossa maldição. No madeiro, Cristo foi pendurado e ele se tornou maldito para que a nossa maldição fosse quebrada. Cristo se tornou maldito em nosso lugar. Nós éramos malditos. A maldição do pecado estava sobre nós antes de conhecer a Cristo e se entregar a Ele. A partir do momento que uma pessoa conhece a Cristo, se entrega a Ele, passa a servi-lo de maneira pura, de maneira santa, de maneira excelente aos pés de Cristo Jesus, a maldição na vida dessa pessoa é quebrada. Eu entreguei a minha vida para Cristo, toda a maldição na minha vida foi quebrada. E existe mais um texto ainda, que é o texto de Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, que vai também aprimorar essa ideia a respeito da condenação. Se somos malditos, existe uma condenação sobre nós. Mas se nós não somos mais malditos, não tem maldição sobre nós, também não pode haver condenação sobre nós. É por isso que agora nós vamos ler esse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se você está em Cristo Jesus, não existe nenhuma maldição sobre a sua vida. Se você está em Cristo Jesus, toda a condenação foi levada sobre ele. Ele foi condenado no nosso lugar para que não houvesse mais condenação sobre nós. Então, assim, aqueles que afirmam que existe maldição hereditária, até mesmo na vida de um crente, na vida de um cristão, de alguém que é piedoso e temente ao Senhor, na verdade, estão anulando a cruz de Cristo. Por que estão anulando a cruz de Cristo? Porque estão dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Se o sacrifício de Cristo não é suficiente para levar sobre si as nossas maldições, a nossa condenação, o nosso castigo, o que mais seria suficiente? O que mais nós poderíamos fazer para que não houvesse maldição sobre nós, para que não houvesse mais condenação sobre nós, se o que Cristo fez não foi suficiente? Irmãos, se o que Cristo fez não foi suficiente, eu não vejo outra maneira de nós quebrarmos a maldição que estava sobre nós, de quebrarmos essa condenação e esse castigo que estava sobre nós. A cruz de Cristo nos livra de toda e qualquer condenação e maldição. Aquele que está em Cristo, não existe maldição sobre a vida dele. Aquele que está em Cristo, não existe condenação sobre a vida dele. Por isso, tome muito cuidado com os atuais movimentos de batalha espiritual e de cura interior, que vão ensinar ressignificações, mapeamento espiritual, ofertas de restituição, campanhas e outras práticas antibíblicas para quebra de maldição. Eu só conheço um método de quebra de maldição, e esse método é se entregar a Cristo Jesus, colocar a sua confiança em Cristo Jesus. À medida que você faz isso, toda maldição é quebrada imediatamente. Eu concluo esse vídeo com uma palavra final, uma palavra de alerta. Eu sei que ao assistir esse vídeo, ao ouvir os argumentos que aqui foram expostos, algumas pessoas ainda vão ter uma dúvida em mente. E que dúvida é essa? E como ficam as consequências do meu pecado? As consequências dos meus pecados, dos meus erros, podem afetar a minha descendência? Podem afetar os meus filhos? E a resposta para essa pergunta é sim, claro. Cristo Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa maldição, toda a nossa condenação. Ele quebrou tudo isso na cruz. Só que nós precisamos tomar cuidado com as nossas ações posteriores. Por quê? Imagine comigo, um pai de família cristão que um dia se envolve em um caso extraconjugal. A sua esposa descobre isso e decide se separar dele. Então, os filhos agora serão criados em um lar de pais separados. Isso influenciou a atitude desse pai, influenciou nos seus filhos? A atitude desse pai causou uma consequência também na vida dos seus filhos? Abalou também os seus filhos? Impactou também os seus filhos? Sim, é claro, é evidente que sim. Isso significa que os seus filhos também seguirão o mesmo caminho que o pai? Não, porque não existe maldição hereditária na vida de um cristão. Se os seus filhos foram cristãos verdadeiros, eles não vão seguir o exemplo do seu pai, porque toda a maldição foi quebrada em Cristo Jesus. Agora, perceba que a consequência é diferente.
A consequência impacta sim na vida dos nossos filhos, como foi no caso do rei Davi. O pecado de Davi impactou consequentemente na vida dos seus filhos. A casa de Davi virou uma bagunça durante um bom período. Por quê? Por causa de seu pecado. A consequência do seu pecado. O pecado foi perdoado? Sim, mas a consequência, ela continuou, ela prosseguiu durante um tempo, até que cessasse, até que a espada se afastasse da casa de Davi, como disse o profeta Natan. Então, isso nos leva a refletir. Tomemos muito cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes, com aquilo que fazemos, porque isso pode impactar, consequentemente, os nossos filhos. Mas tendo em mente que toda maldição foi quebrada em Cristo Jesus na cruz. Chegamos ao fim do nosso vídeo, eu espero de coração que você tenha gostado do conteúdo que foi abordado aqui. Foi preparado com muito carinho, com muito trabalho, com muita pesquisa, com muito amor, para que edificasse a sua vida. E se você gostou do conteúdo abordado neste vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que este vídeo, esse canal, esse conteúdo é relevante para mais pessoas e ele começa a apresentar esse vídeo para mais pessoas, tá? Faz um favor, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, compartilhe esse vídeo no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos amigos. Se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, no Story, pode me marcar, tá lá o meu Instagram, Paulo Vitor Santana, você pode marcar também se quiser, fique à vontade. Mas não deixe esse conteúdo parar somente em você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.